o médico ateu, já tinha dado o diagnóstico de morte. Mas Deus mostrou que ele é Deus. Gente, esse testemunho é maravilhoso. E foi relatado por um médico, né? Que eu peguei na internet. Um médico muito abençoado hoje. Ele sabe da existência de Deus. Eu quero contar para vocês o que aconteceu. O relato dele. Olha só, presta atenção no que o médico falou. Entrou um paciente com um quadro de AVC hemorrágico extenso muito grave. E esse paciente ele ficou em coma vários dias. Num coma tão profundo a ponto da gente questionar se o paciente já não estava em quadro de morte encefálica, que é. O médico disse isso na narração dele. O coração bate, mas o cérebro já não tem mais vida. E em breve todos os órgãos vão parar de funcionar também. E a gente conversou com a família, disse o médico, né, sobre essa possibilidade de encefálica. E se a família estava disposta a doar os órgãos ou desligar os aparelhos. E aí a esposa do paciente chegou para nós e falou assim, olha, doutores, eu respeito muito os senhores, o conhecimento dos senhores, a ciência, mas eu queria falar que eu não vou aceitar essa abertura de protocolo, porque ele vai viver. Eu estava lá numa campanha de oração com o meu pastor, e a gente orando, e Deus falou numa profecia de que ele vai sair daqui do hospital andando. Então eu não quero que façam nada. E obviamente, né, disse o médico, o meu professor, que não tem nenhuma religião, ele ficou com muita raiva, né, e ele saiu bem nervoso dali. E ele disse, eu continuei conversando com ela, argumentando, né, que o quadro dele era muito grave, que as chances para a medicina e da ciência eram nenhuma, né, e que a gente abriria o protocolo e a gente iria conversando com ela. E ela falou assim, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, né, o que os senhores quiserem, porque vai acontecer milagre, Deus falou que vai acontecer, né, e aí ele dizia assim, eu também, né, tipo cético, saí pra lá, né, seria um milagre incontestável se acontecesse, mas eu não acreditava. E se isso acontecesse, né, todo mundo ia ficar ali de boca aberta. Aí o médico disse, e a gente abriu o protocolo de encefálica, que nos exames a gente faz, um dos exames é o eletrocefalograma, que ele tem que mostrar que o cérebro não tem nenhuma atividade, só que toda vez que a gente fazia o exame, o cérebro dele demonstrava alguma atividade, bem pequena, mas nunca dava pra gente fechar o protocolo. E assim foram vários dias, e a gente mantendo ele vivo, né, porque tentando fazer o protocolo. E não dava certo, porque o cérebro dava um sinalzinho, mesmo que discreto, mas dava. E a lei é bem clara, qualquer atividade cerebral a gente não pode atestar o diagnóstico. E todo dia ela ia lá e orava pro marido. E teve um dia que ela foi com o pastor dela, né, da igreja dela, e alguns irmãos da igreja. E pediram para entrar, a gente deixou entrar, e eles começaram a orar, começaram até a orar assim um pouquinho mais alto, os médicos, né, falou para falar um pouquinho mais baixo, e disse, esse povo tá gritando muito, eles estão achando que aqui é o que, igreja? Aí eu falei com ele, disse, deixa, estão orando, né, não vamos incomodar, não tá incomodando ninguém, né, ninguém tá aqui achando ruim, deixa eles lá manifestarem a fé deles. E o médico disse, eu fiquei olhando, né, eu quero ver se isso vai acontecer mesmo, né, de forma bem cética, assim, né, sem acreditar. E ela olhava, e aí ela orava, e a gente dava sempre a mesma notícia para ela, que não tinha reversão o quadro, que, assim, eu respeito os senhores, ela falava, mas ele vai viver. Um belo dia eu chego lá para examinar esse paciente, e esse paciente abriu os olhos. E tinha vários dias que ele não tinha nenhum reflexo, nem a dor ele tinha reflexo, e ele abriu os olhos. E aí eu chamei o preceptor, e falei assim, o paciente abriu o olho, aquele que era ateu, né? E ele falou, não, você tá maluco, como é que abriu o olho? Tem vários dias que ele tá em coma, ele abriu os olhos, como assim? Ele foi lá e viu, e realmente os olhos estavam abertos. Todo mundo ficou espantado. A esposa veio visitar no dia e falou, tá vendo, doutor? Eu falei que ele vai sair daqui andando do hospital. E aí foi passando os dias, e ele abriu os olhos, ele mexeu um braço, ele respondeu estímulo doloroso, e ele ia melhorando. Até um dia que ele estava consciente já, não falava, mas interagia com a gente, e ele recebeu alta para a enfermaria, para fazer uma reabilitação, porque ele milagrosamente acordou, né? E ele foi mudando e fazendo reabilitação, e todo dia ela ia lá na enfermaria, ia vendo a melhora dele, né? Viu, doutor? Eu falei que ele estava melhorando, e todo dia ele melhorava um pouquinho de cada vez, até o dia que ele voltou a falar, voltou a conversar, voltou a comer, e o pessoal da igreja ia visitar ele, e ele teve alta do hospital andando. Gente, andando. E eu tive que ver ali que realmente Deus é poderoso e fez milagre. E esse é o testemunho do médico. Gente, é tremendo, né? Porque a fé é uma coisa assim, que realmente é um dom, né? Então eu quero profetizar esse dom sobre a tua vida. O dom da fé, de acreditar
realmente que Deus faz. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então eu quero profetizar sobre a tua vida que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Que esse testemunho sirva de força para a tua vida, viu? De estímulo para você orar mais, crer mais, acreditar mais. Saber que nós temos um Deus que é poderoso, viu? Compartilha para que muita gente saiba que pode confiar no nosso Deus, que Ele vai fazer. Me ajuda a salvar vidas, a trazer vidas para Jesus, a trazer fé nos corações. Me ajude compartilhando esse vídeo, marcando pessoas, me seguindo e que Deus possa te abençoar.